Oi, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Explante, Explante Meu. E a nossa primeira convidada de hoje, doutora Fabiana Caterino, uma convidada muito especial. Fabi é cirurgia plástica há muitos anos. E eu queria começar pedindo para você se apresentar um pouquinho, Fabi, dizer há quanto tempo você atua na área e contar um pouquinho da sua história. Bom, eu sou cirurgiã plástica já formada há mais de 10 anos. Eu fui para o interior fazer faculdade, acabei ficando porque conheci meu marido, fiz especialização. E dentro da minha especialização de cirurgia plástica, eu aprendi a fazer todos os tipos de cirurgia. E ao longo dos anos, os caminhos foram me direcionando para estar num outro mundo, para ter uma outra visão. Eu sempre tive muito essa questão dentro da minha formação, de não ter uma questão estética dentro da plástica, da gente ter essa mescla o tempo todo, dependendo da procura, dependendo de como as pessoas chegam até você. O fato de, no meio do caminho, eu ter me tornado mãe também fez eu ter outra visão. Muda muito. Pela própria questão do meu corpo, da minha autovisão, né, da minha autoestima pessoal, de eu ver o meu corpo mudar, eu ter amamentado os meus filhos por 1 ano. Então, eu estou num relacionamento há mais de 20 anos. Isso também faz diferença de você ter esse contexto. Então, um pouquinho dessa história da minha vida acaba que entrou dentro da minha profissão. E por isso acabou que eu fui parar no interior, fiquei na cidade de Taubaté, atuo no Vale do Paraíba. E por causa disso, eu acabei, junto com a minha família assim, abraçou as causas comigo, dentro desse contexto de entender que eu não ia ser uma cirurgiã plástica tradicional, e tradicional significa eu focar na estética e vamos sempre fazer mais procedimentos e mais procedimentos. Hoje é muito comum, né? Não só dentro da plástica, mas dentro do mundo da saúde em si, muitos tratamentos. Que é o que as pessoas têm na cabeça quando se pensa em cirurgia plástica, né? A mais a questão estética, procedimentos e tratamentos, né? A gente, assim, quem não é da área... imagina, a cirurgia plástica deve focar na estética, né? É o que se pensa, é um jeito mais comum, né? Mas aí foi onde eu acho que eu construí um pouquinho da minha história, porque as pessoas, quando procuram a estética, elas têm que entender que por trás disso vem um gatilho que fez ela buscar aquela melhoria daquela parte do corpo por algum motivo pessoal, qualquer que seja ele. Existem inúmeras histórias. E com isso eu fui aprendendo a lidar e aprender a falar muitos nãos, porque por mais que você trabalhe e atue numa área que é basicamente dentro de um setor particular e as pessoas entendem que a gente ter a vida financeira é importante, mas isso não pode ser o principal quando você faz uma avaliação e você entende que o que você faz vai além de simplesmente você ter um trabalho e receber por isso. Sim. O olhar tem que ser maior. Sim. O que você está querendo dizer é que nunca é só estética pela estética, né? Acho que pela sua experiência, e é o que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas todo esse lado não tradicional, né, da sua carreira e da sua vida te trouxe essa visão de conseguir enxergar o que está para além de um pedido que, na superfície, ele está pela estética, né? Inclusive, eu tenho meus pais, eu tenho um pai engenheiro e uma mãe artista plástica. Então, eu cresci dentro de uma casa com simetrias, com beleza, com arte. Eu já cresci dentro desse meio. Isso me ajudou a ter uma visão do que fazer e de como achar a harmonia dentro de tudo isso. Mas não focado necessariamente só para isso. Sim. Porque, de fato, a harmonia, a beleza faz parte e vale a gente buscar e transforma, né? A nossa visão, enfim, o nosso bem-estar e tudo. Mas é isso que você está falando, assim, não necessariamente para ali ou não necessariamente só aquilo ali é o foco, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho, como a gente está num podcast de explante que fala sobre doença do silicone, síndrome ásia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com as próteses em si, porque você não está só aqui como médica, mas também como paciente, né? Você viveu na pele, vivenciou tudo isso. E eu acho que essa vivência fez parte de bastante... de uma grande parte da transformação, né? Da sua carreira e tudo mais. E aí eu queria que você contasse como que foi a sua relação desde do primeiro, assim, o primeiro contato com as próteses
até hoje, assim, como você enxerga essas próteses, né? O silicone em si. Eu entrei no mundo da plástica como qualquer cirurgião. Então, a cirurgia de prótese de silicone é uma rotina, é uma coisa frequente, é uma procura enorme, ainda mais dentro do Brasil, que fica entre o primeiro e o segundo colocados no ranking mundial em cirurgia plástica. Sim. E prótese é algo do dia a dia. E você não entende até então onde vem o mal, aonde vem a parte ruim, porque a gente tende a ver o bônus e não o ônus, né? Uhum. Quando a gente pensa nos implantes, num primeiro momento, e quando você aprende a operar, você só pensa, você vai usar implantes para melhoria estética, para reconstruir uma mama pós-câncer, para deixar uma mulher melhor com ela mesma, para ela se sentir mais empoderada, para ela se sentir mais bonita, para ela se sentir mais sensual, porque o volume foi algo que dentro do nosso contexto cultural veio vindo. Uhum. A gente tem oscilações da cultura. Sim. Então, teve épocas que as mulheres tinham mamas maiores, depois mamas menores. E aí, com as próteses, com o mundo da televisão mesmo, da internet, isso veio se inserindo cada vez mais. E neste primeiro momento, a ideia era sempre essa. E quando as coisas foram indo além e eu fui vivenciando o meu dia a dia na cirurgia plástica ao longo dos anos, acabou que eu acompanhei o caso de uma paciente que teve uma doença autoimune rápida, aguda. Ela tinha nem sei uma semana, acho, de operada. Uau. Foi muito, muito rápido. E foi a época que eu baixei os primeiros artigos para ler sobre síndrome ásia. Nessa época nem se falava em doença do silicone ainda. Você lembra que ano que era? Isso faz talvez uns 6 anos já. Uhum. E aí eu baixei muitos artigos, né? Acabei levando para discutir no hospital com a equipe que estava cuidando dessa paciente, parte clínica, reumatológica, enfim. E as pessoas não deram muita importância. A prótese foi retirada. E assim, ela não tinha nem cápsula, porque ela tinha nem uma Muito semana pouco, né? de implante. Tinha acabado de colocar. Sim. E ela acabou que melhorou ao longo do tempo, fez os tratamentos. E eu fiquei com aquilo ali meio que... Uma pulguinha atrás da orelha. Fiquei duvidosa, falei, estranho ter acontecido isso. Será que ela desenvolveu essa síndrome? Isso quase não é falado. A gente não tinha essa dinâmica de discutir esse assunto. Não tinha. Sim. E eu fui parando para observar tudo o que acontecia. Nesta época eu ainda não tinha implantes, né? E tinha acontecido uns anos antes uma história de uma outra paciente que teve implantes e desenvolveu linfoma. Então, tudo ali perto de você. Pacientes suas ou pacientes de Não, colegas? pacientes que eu acompanhei na evolução da doença. Uhum. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fiquei, bom, eu vou deixar isso aqui. Montei até uma pastinha, guardei os artigos e deixei lá. Tá. E de vez em quando eu olhava e eu ficava com aquilo. E eu comecei a vivenciar histórias de mulheres que tinham algumas questões de saúde. E eu até pensava na prótese, mas nunca foi uma primeira opção. Como eu disse, doença do silicone não se falava, a ásia era algo que tinha que ter algo autoimune, imunológico prévio, e muitas dessas mulheres não tinham. Até que, quando eu coloquei os implantes, eu adoeci logo em seguida. E foi uma evolução muito rápida, e exatamente por ter sido muito rápida, as pessoas questionavam, não vai ser a prótese. Ninguém que coloca prótese vai adoecer tão rápido assim. Nem quem desenvolve ásia, porque tudo que a gente tem na literatura não fala desta maneira e nesse tempo de evolução. Sim. E a história mais conhecida é a da médica, que foi a primeira descrição, né? Quando o Schoenfeld, que é aquele médico israelense, descreveu a síndrome ásia, foi com o caso dela. Ela tinha desenvolvido doenças autoimunes e ela tinha se internado na Suíça para fazer eutanásia. E acabou que aceitou não ser submetida à eutanásia e ser estudo. Uau. E isso durou, foi 2011, ela acabou falecendo em 2020, por uma consequência até das questões autoimunes que ela desencadeou. E essa história, mesmo muito conhecida, é aquilo, é raro. Não, mas essa médica sempre vai acontecer com alguém. Óbvio, se você for pegar uma bula de medicamento, é raro você ter um problema com uma dipirona, mas alguém vai ter. E nesse meio do caminho, eu peguei os artigos de novo e fui ler. Então, você já tinha... Aí, você colocou as próteses.
E desenvolveu algumas complicações após, doenças após. Quanto tempo após? Eu tinha doenças prévias, né? Mas eu tinha vitiligo, que é uma doença autoimune de pele. Nunca imaginei desenvolver coisas maiores por causa disso. Eu tinha já doença celíaca, mas ao colocar as próteses, com 1 semana eu fiz a primeira complicação. Nossa, 1 semana, igual aquela paciente que... Só que aí, como foi uma complicação esperada de um pós-operatório, então aquilo, pode acontecer, aconteceu com você. A brincadeira sempre que eu sou médica, cirurgiã plástica, tinha que acontecer comigo. E eu não dei tanta importância. Tá bom, aconteceu, eu estava super bem. Então, dali para frente, foi quando as coisas começaram a se desencadear, só que num primeiro momento, os tempos eram mais longos. Sim. Então, demorava lá 1 mês, 2 meses... Fazia uma infecção urinária, fazia um quadro respiratório, o cabelo começou a cair, Coisas desconexas, né? Que não tinha... Exatamente. A infecção urinária não tem a ver com a queda do cabelo, a gente imagina, né? Porque são coisas muito desconexas e a gente demora, às vezes, para E são coisas conectar. Tão clássicas e tão comuns. Qual mulher não teve uma infecção urinária uma vez na vida? Qual mulher não teve uma queda de cabelo quando amamentou? Quando engravidou? Enfim, em algum momento da sua vida, até pela questão hormonal mesmo. Sim. Então, você fala, coincidência, aconteceu. Sim. Só que quando as coisas começaram a ficar mais frequentes e quando eu fiz a segunda complicação repetida, que foi o meu trombo no tórax, e eu fiz o segundo depois de 5 meses, eu acendi uma luzinha de alerta, porque eu falei, alguma coisa não está bem aqui. Não é para isso acontecer, é muito tempo de pós-operatório. Fui na literatura, não achava nada de mulheres que tinham implante e que tinham feito essa síndrome do trombo mais de uma vez em tanto tempo. Sim. E aí comecei a procurar mais especialistas e passei por inúmeras especialidades, fiz inúmeros exames e as coisas ali se complicando. E eu sempre questionando, gente, coincidentemente foi quando eu pus a prótese. Será que eu não estou fazendo aquela síndrome? Não, Fabiana, não é assim. Aí fui conversar com profissionais da área, tanto não só dentro da plástica, né? Mas dentro da reumatologia, hematovascular, sim, todos que atuavam dentro das complicações que eu estava apresentando, infectologista, endócrino, enfim, assim, foram inúmeros profissionais, alergistas. E eles falavam, olha, a gente já ouviu falar sobre isso, eu vou dar uma lida nesse assunto, mas eu acho que não é o seu caso. Sim. E nesse tempo que eu fui evoluindo, eles pensaram, talvez você esteja desenvolvendo alguma dessas doenças autoimunes, porque nem tudo que é autoimune é conhecido, que ainda não fecha num nome, num diagnóstico. É como se fosse um lúpus, mas que você não atinge os órgãos vitais ainda. Então, você atinge a parte mais periférica e não órgãos vitais. Ai, Deus. E nisso, usei corticoide e não melhorava. Algumas coisas foram segurando os meus sintomas, foram me ajudando. Sim. E parecia que eu era hipocondríaca. Porque eu sempre estava falando, gente, eu tô com isso agora, olha, eu tô com isso. Aí meu ouvido começou a entupir. Aí eu tinha um pouco de zumbido. Daí eu fiz uma doença auditiva. Nossa, Fabi. E aí a minha visão começou a não ficar muito boa. E eu fui no oftalmo, mas você tem a visão perfeita. Eu falei, mas eu não enxergo bem algumas horas do dia, alguma coisa não tá certa. Você chegou a pensar que você estava, tipo, louca? Porque, assim, a sua história de diversos sintomas por bastante tempo, e essa sensação de parece que eu sou hipocondríaca, é a mesma história de muitas mulheres, assim como foi para mim. Sim. Chegou uma fase que eu também fiquei bastante doente, eu vou falar um pouco mais para frente sobre a minha história, né, com as próteses, mas chegou uma fase que eu pensei, eu falei, gente, será que eu tô louca? Será que eu sou mesmo? Será que é muito psicossomático? Será que eu que tô causando todos esses problemas em mim, sabe? Você chegou a pensar isso também? Chegou um ponto que eu pensei pelo seguinte, não é que eu não acreditava, mas eu nunca validei tanto essa questão do psicossomático. Eu não acho que alguém fique doente simplesmente pela mente. Eu acho que você tem que ter uma predisposição genética, tem que existir algo mais. Nunca nada vem sozinho, isolado. Sempre tem uma história. E quando o tempo foi passando, eu olhava e falava, nossa, eu estou numa fase da minha vida perfeita. Assim, eu tenho um casamento incrível, eu tenho filhos saudáveis, sim, eu tenho uma condição financeira boa, tudo era ótimo. Eu tenho amigos, tudo era ótimo. Então, como que minha mente ia estar tão debilitada a ponto de eu somatizar na proporção que eu cheguei, com o tanto de sintomas que eu tinha? Só que eu falava, apesar de eu não acreditava nisso,
Porque eu falava para o meu marido, eu sei que um dia eu vou ter diagnóstico, eu conheço meu corpo, você me conhece, eu sei que uma hora alguém vai saber o que eu tenho, mesmo que isso demore. O que me preocupava era em quanto tempo isso ia acontecer, porque eu tinha medo das sequelas. Sim, imagina. Mas, eventualmente, eu pensava, principalmente quando eu tinha o nevoeiro, quando eu tinha a perda da conexão do momento, era muito rápida, mas acontecia muitas vezes. Eu parava para pensar e falava, gente, estou enlouquecendo, porque eu não consigo nem mais focar numa conversa simples com alguém sobre assuntos básicos. Não era que eu estava num evento de um congresso em temas técnicos e que eu podia me perder porque era algo novo para mim. Não, eram coisas do dia a dia. Estou falando de maternidade, estou falando que eu fui ao shopping, coisas básicas. Nesta hora eu comecei a me preocupar de falar, está passando do limite. E foi daí para frente que, quando as coisas começaram a piorar muito, eu falei, independente do que as pessoas pensem, eu já pesquisei tudo, eu já usei antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, eu fiz ozonioterapia, eu fazia terapia com psicólogo, eu fazia tratamento psiquiátrico. Eu falei, tudo que estava ao meu alcance eu fazia. A única coisa que faltava era testar as próteses. No caso, retirar. Isso. E aí, e se eu não melhorasse? Porque esse sempre é o questionamento que vem para todo mundo, inclusive para mim. Sim. E eu só pensava, gente, hoje, se fosse assim, há 50, 60 anos atrás, onde a cirurgia plástica era algo muito específico para pessoas que tinham muita condição e só em lugares, em grandes centros. Hoje, você tem acesso em todo lugar, ainda mais eu que estou dentro desse mundo. Então, eu só pensava, se não for, depois eu resolvo isso. Eu preciso, pelo menos, ver a minha melhora, pelo menos ver que eu parei de piorar, parei de adoecer. E eu nunca tive medo de nada, eu sempre fui muito autêntica nas coisas, assim. Eu vou, e se não for, eu começo de novo. Quantas vezes na vida eu comecei de novo? Todo mundo, quantas vezes a gente erra, a gente se arrepende, a gente vai pelo caminho errado. Sim. Nossos pais tentam sempre direcionar e ajudar, mas faz parte da experiência do amadurecimento. Faz. E eu pensava, se não for, tá tudo bem. Eu paro, olho para mim e começo de novo. Mas eu vou tentar. E aí? E aí foi quando, teimosa que sou, como eu sempre brinco, né? E com muito apoio do meu marido, que sempre... Ele falava para mim assim, eu sei o quanto você estuda, eu sei o quanto você é dedicada, e eu sei que você jamais tomaria uma atitude dessa, Sim. com filhos pequenininhos, de ir para uma mesa cirúrgica, se realmente não fosse algo muito definido dentro de você, que você realmente tivesse muito uma expectativa de que fosse o seu diagnóstico. Uau. E eu falei para ele, eu tenho certeza que meu diagnóstico é esse. Uau. Se eu vou melhorar ou não é uma outra questão, porque até então a gente não sabe, até hoje, o quanto de sequelas a gente vai ter, Sim. enfim. Mas eu tenho certeza que é isso, e eu vou em frente, e tá tudo bem. E era a busca de não piorar, né? Era a busca de não piorar, porque a melhora eu não sabia. As coisas que eu já tinha desencadeado, as doenças autoimunes que estavam em atividade, Sim. a gente nunca sabe até que ponto elas vão evoluir, até que ponto seu corpo vai entender que parou ali. Sim. Você não sabe o grau de estímulo que você recebeu, né? Não tenho como saber. Na minha genética, se você perguntar, na minha família inteira, basicamente, acho que eu sou a única que tem doença autoimune. E eu tenho várias. Uau. Meus pais não têm, meus avós não têm, meus tios não têm. Eu tenho uma história de doença cardiovascular na família, câncer de intestino, autoimune. mas não autoimune, nada. Nossa. Mas com certeza veio da genética e por algum motivo eles não receberam os mesmos gatilhos e se receberam, não foram suficientes para manifestarem doença como foi para mim. Certo. E aí eu fui para a cirurgia assim, eu acho que nessa época, eu me lembro na véspera da cirurgia, eu me lembro do dia da cirurgia. E eu me lembro que eu simplesmente não pensava em nada. Era tão... Tava tão certo? Não é nem desespero, mas era tão intenso o que eu estava sentindo, era tão difícil viver o dia a dia que eu estava vivendo, que eu simplesmente pensava, eu não vejo a hora de operar. De tirar isso. Eu quero fazer isso logo, porque se for, é a chance que eu estou me dando. E se não for, eu tenho como resolver. Então, não tinha muita dúvida, assim, por que não ir? E fui, assim, sem pensar em simplesmente nada. Eu simplesmente fui, fiquei em jejum e fui. Em 48 horas eu estava no centro cirúrgico. Foi um negócio, assim... Uau. Muito rápido. Eu liguei para os meus pais, assim, olha, estou indo operar. Como assim? Eu falei, eu me dei diagnóstico. Podem falar que eu sou louca, teimosa, o que quiserem.
Eu acho que é por mim isso. Era uma coisa que você provavelmente já tinha lá dentro. De tantos estudos e tantas... Desde aquela primeira paciente lá atrás, aquela pulguinha que estava atrás da sua orelha, era uma coisa que você já estava ali dentro, né? E só foi se concretizando, e aí você acabou vivendo na pele, e aquilo foi se concretizando, e você foi estudando. E aos poucos, eu acho que tudo foi se concretizando na sua cabeça, e por isso foi tão, assim, né, em 48 horas, por isso foi tão fácil tomar essa atitude, foi tão... parece que imediato, mas porque você já tinha aí anos, né, observando e estudando e acabou vivendo na pele, né? Então... Eu acho que aí tem só duas questões que são importantes colocar. A primeira, a questão de eu ser cirurgiã plástica. Foi um dos maiores questionamentos. Como é que você, que é cirurgiã plástica, vai fazer um explante, não vai reconstruir a sua mama, tomou essa decisão assim, e se você se arrepender? Você vive esse mundo, você é uma mulher vaidosa. Isso, para mim, não foi um ponto, exatamente porque eu sempre tive um amadurecimento e talvez até por ter a história do vitiligo desde a infância, para mim sempre foi muito tranquilo lidar com a questão física, eu nunca tive problemas, sofri bullying, tudo, mas assim, foram coisas que eu fui levando durante a vida. E a segunda questão, que lógico, né, por eu estar dentro desse meio e por eu ter uma condição que me favorece, eu consegui estar sendo operada de maneira tão rápida. Ter acesso ao hospital, ter acesso à parte financeira, ter acesso a uma equipe, ter acesso a tudo, para mim era mais fácil do que para outras pessoas. Então, lógico que eu entendo que quando a pessoa precisa, ela vai se virar, ela vai dar um jeito porque ela precisa. Então, se a minha condição não fosse tão favorável, eu teria pensado em alguma possibilidade de fazer isso o quanto antes pela condição que eu me encontrava já. Sim. Tanto que antes de tomar a decisão do explante, quando a gente ainda estava nessa investigação e que eu já estava bem mal, o meu marido falava assim, veja para onde você precisa ir. A gente, se precisar, angaria de alguma forma a parte financeira e você vai para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, sei lá. E eu falava para ele, tá bom, eu sei que a gente vai dar um jeito com todo o resto, com a estrutura que eu preciso para ir, mas eu vou para onde? Eu procuro quem? Porque essa foi a questão. Eu já tinha procurado todas as especialidades médicas, grandes centros hospitalares, grandes centros acadêmicos para levar meu caso para discutir. Eu tinha acesso a tudo, porque eu estou dentro desse mundo, eu sempre fui muito estudiosa, eu conhecia muita gente. Sim. E se ainda assim eu não conseguia uma luz... Imagina quem nem tem esses Tá bom, vamos para a Europa, mas eu vou para onde? Procurar quem? Fazer o quê? Eu não sabia nem o que eu fazia. E quem que foi que te, assim, como que foi essa busca por um profissional? Porque você não consegue você explantar, apesar de você ser cirurgia plástica. Como que foi buscar alguém para explantar, assim? Eu imagino que entre os seus colegas de trabalho, né, né, para todos os cirurgiões, né, naquela época, se hoje já é difícil, né, se falar sobre essa doença e sobre a sindromiase, sobre as questões que os riscos das próteses, naquela época eu imagino que era ainda mais, era tudo mato, era ainda mais difícil, né, porque não se falava tanto quanto se fala hoje. Como que foi para você encontrar alguém para te explantar, para te ajudar a explantar nessa caminhada, assim, como que foi? Então, essa era a única questão maior que eu tinha, que essa foi a minha dificuldade. Então, eu não tive as outras dificuldades de ter um espaço de procurar rápido, e, enfim. Mas eu tinha dificuldade de quem seria a pessoa para fazer isso para mim. E eu não me importava muito se a pessoa ia me validar ou não, porque no grau que eu cheguei, eu simplesmente queria ir para uma mesa cirúrgica o quanto antes. E aí, né, da minha decisão até eu estar no centro cirúrgico, eu conversei com 2 colegas cirurgiões plásticos, um que validava, assim, basicamente a doença, e o outro que questionava bastante a questão do adoecimento pelas próteses. Sim. E aí a minha opção foi de quem, na época, estava mais perto de mim, pela questão dos meus filhos serem pequenos, eu estar muito doente e eu demandar ajuda de pessoas. Eu andava com injeção na bolsa, eu tinha que ir para pronto-socorros, assim, muito frequentemente. E para mim ficaria difícil se eu não melhorasse, porque eu não sabia o que esperar, eu estar num lugar fora ou muito longe de onde eu estava. Daquela estrutura. Então, eu simplesmente peguei fotos, vídeos, falei com o colega, olha, eu preciso que você faça isso para mim.
E foi um susto? Eu falo assim, o restante eu faço. Eu faço os meus pedidos, eu peço os exames, eu faço as minhas receitas, tá tudo certo. Até meus curativos. Eu só preciso que o explante seja feito dessa forma, com a cápsula, que a cápsula seja encaminhada, os pedidos eu mando junto, né? Eu falo o que tem que fazer de coleta. Sim. E as próteses depois vocês devolvem para mim. E foi assim. A decisão foi, tá bom. Então... E vamos que vamos. É lógico que tinha que ser alguém que eu confiasse. Então, mas dentro da área médica, a gente tem muito acesso. Por mais que a gente não seja amigo de todos os profissionais ou conviva com eles, a gente tem uma noção, né, de confiar tecnicamente nos colegas e saber que vai ser feito o melhor por você ali. Sim. Então, sem dúvida, eu falo assim, durante toda a caminhada, Mari, acho que isso é uma coisa muito importante de falar. Eu fui atendida por inúmeros profissionais, mas inúmeros, assim. Eu não sei nem te mensurar quantos foram, de quantas especialidades, tanto dentro quanto fora da medicina, né? Na época eu fui acompanhada por dentistas, por enfim, outras áreas, parte da enfermagem. E foram grandes profissionais e profissionais de excelência. Só que até hoje, quando eu encontro com eles, até eles falam para mim, Fabi, quem que ia pensar naquele diagnóstico naquela época? Eu imagino. Porque foi tudo tão diferente em você, foi tudo tão raro, tão fora do padrão, que a gente não conseguia cogitar essa possibilidade. Porque mesmo para hoje, se você for pensar em doença do silicone, em ainda é difícil falar, né? É difícil Imagina falar. Lá atrás. E um quadro como o meu, como ele acabou sendo muito extenso e muito arrastado, não é o mais comum de se ver. Você vê pessoas, né, muitas mulheres com muitas queixas, Sim. quadros muito vagos, inespecíficos e muitas queixas comuns, mas não na proporção que já estava comigo. Sim. Então, muitas vezes, quando as pessoas me questionam, olha, eu fui num médico que não me validou, eu fui num médico que não me escutou, e não é só porque eu sou médica que eu estou defendendo o mundo médico aqui. É porque eu entendo que, há muitos anos atrás, eu também era essa médica. Sim. Eu fui a médica que cortou uma prótese na internet e mostrava que a prótese não vazava, porque esse era o aprendizado que eu tinha. Sim. Como muitos médicos ainda não tiveram acesso, porque a informação não chega igual para todo mundo no mesmo tempo. Com certeza. Então, hoje, talvez até uma das formas de eu fazer isso seja divulgando o meu trabalho, falando sobre isso, para conscientizar mais pessoas. Sim. O quanto elas vão não validar depois de conhecer, aí é uma outra conversa. Sim. Mas eu tenho que pensar na minha parte. Daqui para lá, eu acho que a pessoa é que tem que saber o que ela faz com essa informação toda. Lógico. E durante muitos anos, né, a informação que foi passada, que é o que você falou, né? Foi assim que eu estudei, foi assim que eu aprendi. A informação que foi passada até em sala de aula é de que as próteses eram seguras, né? Olha, esse aqui é um dispositivo seguro que você pode colocar no corpo das pessoas, no corpo dos seus pacientes, é seguro. Então, assim, é difícil você, depois de tantos anos, né, entendendo e absorvendo a ideia de que aquilo é seguro. Opa, pera, não é tão seguro assim, peraí. Então eu imagino que tem, assim, uma forma de absorver nessa informação, né? Uma necessidade de ter mais estudos, pessoas um pouco mais resistentes. Então, e como você viveu na pele, eu acho que é muito especial, assim, é uma das coisas que eu admiro na sua carreira, porque eu vejo como isso transformou até o seu propósito na sua atuação de trabalho, na né? Minha vida, não na foi sua só no vida, trabalho, foi na né? minha vida pessoal. E hoje você ser uma médica que explanta, né? E que não só explanta, mas que cuida das suas pacientes como um todo, porque é o que a gente estava falando no começo, não é só sobre estética, nunca é só sobre aquela questão visual, né? É sobre tudo o que está em torno e o que está por dentro. Então, eu vejo que isso te transformou de uma maneira muito quase que natural em função do que você viveu, sabe? E muito bonito. E eu imagino, assim, a resistência. Eu, da minha parte, quando eu descobri a doença e, enfim, tive diversos sintomas, também busquei muitos médicos, Fabi, muitos, assim. Foram mais de 10 médicos. Eu falo no livro, assim, foram mais de 10 médicos para buscar algum diagnóstico do que eu estava tendo. E eu não vou falar para você que esses médicos não são competentes. É claro que não, eles são competentes, mas ainda não tinham enxergado o que hoje a gente já tem mais acesso, né, do estudo sobre a doença e sobre as consequências
das próteses dentro do corpo, assim. Então, é muito bom que tudo isso esteja vindo à tona, sabe? E é muito especial ter alguém, poder ser atendido por alguém que viveu na pele, porque você não tem só o lado médico, você também tem o lado paciente. E aí tem uma das questões que eu queria trazer para você, é que quem é sua paciente, como eu fui isso até hoje, né? Conhece uma frase famosa sua, que é uma frase que você me trouxe na primeira consulta, mas que eu só entendi depois de um bom tempo com você, que de fato ela é verdadeira. Que você fala para suas pacientes, que é: eu não solto a mão de ninguém. Eu só entendi essa frase depois que eu vivi toda essa experiência com você, né? E é o que, até hoje, você não solta a minha mão. Já explantei, já tô bem melhor. E até hoje você cuida de mim em muitas frentes, né? Não foi só na questão física, né? Como cirurgiã excelente, extremamente habilidosa e capacitada, mas pelo fato de você ter sido paciente um dia e vivido na pele, você cuida da gente por dentro também, de uma maneira muito natural. E quando você fala não solto a mão de ninguém, eu não sei se você tem a noção do quão forte isso é pra gente, sabe? Para suas pacientes. Porque, de fato, é verdade, mas é muito além do que ser só uma médica, sabe? Você se torna uma parceira mesmo. E eu acho que tem muito a ver com essa sua experiência de vida, sabe? E eu queria que você contasse um pouco mais de onde surgiu essa frase e como que você vive ela no dia a dia, sabe? O do não solta a mão de ninguém. A questão do dar as mãos, eu não acho, né, que não tem nem a ver com eu ter sido uma paciente explantada. Eu acho que tem a ver com a minha história de vida mesmo, assim, tudo que eu vivi desde a minha infância, a criação que eu tive pelos meus pais. Eu sempre fui criada para tratar todos iguais. Para mim não importava se era a pessoa da limpeza, se era o dono da empresa, se era... Para mim, todas as pessoas sempre eram colocadas dentro do mesmo nível de respeito, de educação. Então, acho que isso já vem dentro de mim, desse olhar diferenciado, de não mudar as pessoas pelo cargo que elas ocupam. E, ao longo dessa jornada toda, eu acho que o explante ele trouxe algo que ele me conectou muito com as mulheres, não só por eu ser uma mulher que passou por isso. Eu acho que quando você entende o que vem por trás do explante, quando você entende o que acontece com essa pessoa, porque você sabe olhar além de um par de mamas, é onde as coisas começam. E eu percebia que quando eu operava uma pálpebra, uma orelha, um abdômen, ou mesmo uma mama redutora, as pessoas têm uma certa ansiedade, elas chegam um pouco angustiadas, o que é natural no hospital, porque para nós é uma rotina, para quem não está ali não é. E eu comecei a perceber que as mulheres de explante tinham uma angústia maior, porque a angústia é não só do procedimento, mas será que vai tirar toda a cápsula? Será que minha cirurgia vai dar certo? Será que vai achar alguma coisa que eu não estou esperando? Será que eu vou melhorar? Só que isso são milésimos de segundo que passam na sua cabeça, assim, bombardeiam a mente antes da cirurgia começar. É isso aí. E aí, por todas as vezes, eu chegava no centro cirúrgico e as pacientes... teve épocas que eu já tive pacientes que eu dava, tipo, um pré-anestésico, então a paciente já entrava mais sonolenta. Atualmente, há tempos, já não faço mais isso, por questões até de segurança do próprio hospital. Tá. E porque eu gosto que a paciente esteja comigo. Eu gosto que a paciente me veja ali. Eu gosto que ela veja quem é a equipe que está por trás, que ela ainda não conhece. Quem é o anestesista? É muito importante, né? É muito importante. Eu que passei por isso, eu até falo no livro, assim, quando eu olhei para você e para o Dr. Guilherme, né, anestesista, que eram pessoas da minha segurança, eu já não estava mais solta naquele hospital. Então, olhar para você e me conectar com você, e me conectar com o Guilherme naquele momento e conhecer a sua equipe, o nome das meninas e tudo mais, foi muito importante. Eu não tinha essa noção, é importante, sim. E aí eu sempre, nessa hora, eu penso assim, que vocês são como filhas para mim, né?
Eu vou ali, eu dou a mão e eu vejo como vocês se sentem calmas de eu estar com vocês até vocês dormirem. É isso. E o familiar que muitas vezes está do outro lado sabe que eu estou ali. Exatamente. Então, eu mando mensagem, eu mando às vezes até foto quando a paciente pede, olha, manda uma foto para meu familiar para saber que está tudo bem. E eu vivi isso, inclusive, com o meu marido. Meu marido precisou fazer 2 procedimentos cirúrgicos e eu entrei com ele no centro cirúrgico e ele estava extremamente ansioso, mesmo sabendo que era eu que estava ali. Inclusive, um dos procedimentos quem fez fui eu. E mesmo conhecendo o hospital, a equipe, sendo uma rotina para ele, apesar de ele não ser médico. E ele descreveu para mim como foi eu estar dando a mão para ele enquanto ele estava esperando para ser sedado, que foi realmente assim, mesmo sabendo que era você, me deu uma sensação de calma, de segurança. É isso. E aí, nisso de dar as mãos, vem algo que vai além. A gente começa aí. É o primeiro passo. Mas a sua história não acaba aí. A história do explante não é sobre tirar um par de próteses com as cápsulas. É sobre um contexto inteiro de saúde, um contexto de ressignificar a vida, um contexto de você se olhar, de você entender, de você saber quais profissionais procurar se você tem outros problemas e outras doenças. Então, o vínculo que a gente cria e a segurança que se cria ali é muito forte. E é difícil simplesmente a gente se soltar, porque acaba que muitas das pacientes viram minhas amigas, inclusive. Fazem parte da minha vida pessoal, até pacientes que moram fora daqui, porque é uma vivência diária, por meses. Não é uma paciente que volta, olha, você vem daqui 3 semanas para eu tirar seus pontos, você vem daqui 1 mês para eu fazer uma foto, você vem daqui 1 mês, se estiver tudo bem, eu te dou alta. Não é só um número, né? Não é só uma paciente em si, Porque vai além. eu vou olhar o Um físico, vínculo. eu vou olhar a cicatriz, eu vou orientar sobre o pós-operatório, sobre algum tratamento para uma retração, para uma cicatriz que não está evoluindo legal, para uma dor local. Mas quando a gente vê, olha, como é que está o restante? Porque o restante faz parte do meu trabalho no contexto do explante. Exato. É completamente diferente. E tem pacientes que, às vezes, é muito tempo para a gente ver. Eu tenho até uma paciente que ela demorou 1 ano e meio para referir que o zumbido dela sumiu. E cada corpo vai se desintoxicando num tempo, né? E leva um tempo e para uma desintoxicação de uma proporção X ou Y, cada corpo vai responder de uma forma. Mas eu acho que o que eu acho que é muito legal a gente trazer aqui e que eu vejo que é uma das partes mais especiais de ser sua paciente, de viver essa experiência com você, e quando você fala, né, o explante ele não termina no explante, né? Eu acho que não só essa questão física do acompanhamento dos sintomas ou da questão estética, mas eu acho que a questão da ressignificação, que é uma coisa que você trouxe para mim também nas nossas primeiras consultas e que eu não tinha noção da dimensão da necessidade de ressignificar tantas coisas quando a gente passa por um explante. E eu nunca vou me esquecer quando eu... para eu explantar, começa por aí, para eu explantar demorou 1 ano. Desde eu entender, conhecer a doença, entender que eu tinha necessidade de explantar, até de fato eu conseguir explantar, foi um processo, né, uma jornada que eu chamo no livro de A Jornada do Espelho, né? Foi uma jornada de 1 ano, para de fato eu conseguir estar lá na mesa de cirurgia. Por quê? E eu acho que toda mulher precisa disso. Porque para você encarar... Primeiro, você encarar que você está doente por conta das próteses é encarar até os traumas que te fizeram colocar as próteses, né? É reencontrar os motivos que te fizeram colocar a prótese lá atrás. Que quando você colocou a prótese, de alguma forma, você meio que esqueceu aqueles motivos. E olhar para aquilo de volta e entender que a sua saúde está sendo comprometida por conta daquilo ali, te faz olhar para trás com um olhar, às vezes, de culpa, com um olhar de medo, e o entendimento de que aquilo ali precisa ser retirado para que a sua saúde retorne,
vem também com o medo de quem vai ser a Mariana sem a prótese. E não só numa questão de estética, mas o que a prótese me deu lá atrás, que eu acreditei que era por conta dela e que agora sem ela eu vou ficar sem. No meu caso, eu coloquei a prótese em função de um relacionamento. Enfim, hoje a gente sabe que o nome é relacionamento tóxico, né? Na época eu não sabia nomear, mas era um relacionamento onde o meu parceiro da época vivia me dizendo que eu não era mulher suficiente, que eu era muito menina e que eu tinha corpo de menina e que eu não sabia cozinhar e que eu não era mulher para ele, que eu não era mulher, que eu não era mulher. E era uma fase que eu estava começando na minha carreira e, de fato, eu era uma menina e eu estava tendo que enfrentar um mundo corporativo massivo. E naquela época, depois de conseguir terminar com esse relacionamento, no meu entendimento, as próteses me trariam um certo valor, dignidade de ser amada, de ser reconhecida. E não só no lado de relacionamentos amorosos, mas também no meu lado profissional, de ter um certo poder, de ser levada mais a sério, Mas de aí ser perceba, mais mulher. você não deixou de ser a Mari, você se escondeu, você Eu me escondeu escondi. a Mari. Eu me escondi. Quando você fez o explante que você descreve, eu tinha que pensar quem ia ser a Mari sem as próteses. Não era sobre ser a Mari sem as próteses, porque você vai descobrir quem você é. Você já estava aí, você sempre esteve. Sempre estive. Não, e é isso, exatamente isso. Durante esse 1 ano de preparo psicológico, e toda mulher que vive o explante, ou vai viver, ou até que já viveu, precisa de muito apoio. Né? Então, por isso, dar as mãos tem um valor assim imensurável, porque dar as mãos é apoio emocional, psicológico. E durante esse 1 ano de preparo, né, psicológico, emocional para viver, eu entendi exatamente isso. Eu entendi que, na verdade, colocar as próteses me fez me esconder, né? E fez esconder quem, de fato, eu sempre fui. E que o meu valor estava lá, com ou sem as próteses. E que a minha capacidade no meu trabalho e a minha... o meu reconhecimento, né? O meu valor de ser reconhecida deveria estar ali com ou sem as próteses. Então, foi um entendimento. Eu digo que esse ano, assim, né? Foi um ano de se olhar no espelho e entender que mesmo sem aquilo eu estaria ali. Foi um ano de entendimento de que eu posso me despedir disso aqui porque eu só vou me despedir de um par de próteses e não de mim. Eu não vou deixar de ser. No primeiro momento você tenha se questionado, como eu, como inúmeras mulheres, será que a prótese está me fazendo tão mal assim? Ah, mas muito, muito, muito. Porque aquilo muito, que eu ia falar um muito. pouquinho antes, que eu cheguei aí em cursos de empresas de prótese mesmo, onde eles colocavam os profissionais da área da engenharia e mostravam todos os testes feitos. Então, para nós, era muito tranquilo, era muito seguro usar isso. Eu ia lá, eu via os testes sendo feitos. Eles faziam testes de força, de peso. Não, de passar com um estrutura. caminhão em cima, atropelar e a prótese não ficar íntegra, né? Então, a gente vem com esse conceito da segurança dentro dos próprios eventos onde eu frequentei. Eu vi muitas vezes essas apresentações. Fique tranquilo, isso aqui é seguro para usar. E aí, dentro mesmo de quem é leigo, poxa, se isso aqui é vendido, se tem uma aprovação por órgãos e tudo, é seguro. Gente, tem tanta gente que tem implante. Eu nunca tive uma amiga doente. Exato. O primeiro questionamento, com certeza, tem inúmeras amigas que têm prótese, que ainda não são explantadas. E que às inclusive, vezes nem falaram para você que sabem. era uma bobagem, né? Não, eu tive assim, cheguei porque assim, isso da descoberta da doença até, de fato, operar foi 1 ano. Mas daqui para trás, foram 9 anos de muita, e é muito do que eu conto no livro, de diversos sintomas. E é a que a gente falou, assim, sintomas aleatórios. Então, eu tive a questão da pele, da urticária, a atrofia, a hepatite, eu tive uma disfunção no pâncreas, eu tive inúmeros hematomas. O nevoeiro, para mim, eu até quero falar um pouco mais sobre ele mais para frente. O nevoeiro foi o que, o que tirou a minha... Como que eu posso dizer isso? Não é nem coragem, assim, me tirou a minha empolgação de trabalhar. Me tirou a minha força de trabalho, porque quando eu me dei conta de que eu estava com esquecimentos absurdos, assim,
E é daquilo que a gente falou, não era de algo novo, era daquilo que eu já sabia, era de coisas muito corriquentes. Eu me pegava em situações em que ficava muito claro que eu havia esquecido até um trabalho que eu tinha feito no meio de uma apresentação para um cliente. E te dá uma insegurança enorme. Eu me peguei, assim, perdendo muito a minha coragem, a minha noção da minha capacidade. E isso minou a minha performance no trabalho. Foi uma das coisas, o nevoeiro para mim foi, acho que de todos os sintomas foi o que mais minou a minha autoestima. Porque eu achava que eu tinha um problema neurológico. Eu falei para minha mãe, mãe, será que eu não bati com a cabeça quando eu era pequena e você não me contou? Eu tenho algum problema neurológico. Só que eu não tinha feito as conexões, né? Então, daqui para trás, eu achava que eu era louca. As primeiras vezes que eu ouvi falar sobre a doença do silicone, eu falei, cara, não é comigo. Isso é muito raro. Isso não é comigo. O que dá queda de cabelo? Você acha que é por conta da prótese? Então, assim... E sim, eu tenho... Minha mãe tem silicone, minha irmã tem silicone, eu tenho amigas que têm silicone. E quando a gente olha por fora, tem uma coisa que eu falo muito, assim, essa doença, né, os sintomas, eles são não só aleatórios, desconexos, né? O que a candidíase tem a ver com a queda de cabelo, né? A gente não relaciona. Mas não só isso, eles são muito homeopáticos. Eles vêm, para muitas mulheres, eles vêm em doses homeopáticas ao longo dos anos. E o que aconteceu comigo, e que acontece com muitas mulheres, é que a gente vai meio que se acostumando com essas condições. Então, eu até disfarçava esse nevoeiro, porque eu não sabia nem que ele tinha o nome de nevoeiro cerebral. Eu achava que era alguma condição que eu tinha um problema neurológico. E eu disfarçava. Então, de fora, ninguém dizia que eu estava doente. Só quem sabia era o meu marido, que falava, cara, você não está bem. As tonturas, eu tinha tonturas que eu tinha que passar o dia deitado. E não era labirintite, porque não tinha nada, era uma tontura completamente diferente. Era como se eu tivesse virado uma garrafa de vodka, assim. Eu me sentia... Eu falava, gente, assim, não é labirintite, era uma tontura que me fazia mal e era o tempo inteiro, mas eu conseguia disfarçar. Se alguém ia na minha casa tomar um café, eu conseguia disfarçar. Então, eu fui durante muitos anos disfarçando até para mim mesma. As pessoas não te perguntam? O quê? Que na época, como já perguntaram para mim, nossa, mas quando que você ficou doente? Porque eu nunca tive doente. Entende? A gente, então, eu imagino, assim, quando eu olho para as minhas amigas e todo mundo que eu conheço que tem silicone, que, assim, muita gente tem, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse podcast tem pelo menos uma pessoa que tem silicone que você conhece. Quando você olha, você fala, mas essa pessoa não está doente, essa pessoa está bem. Até a pessoa mesmo fala, não, eu tô bem. Mas quando a gente para olhar para o nosso corpo, a gente vê as pequenas coisas que estão ali e que a gente já se acostumou e que a gente está deixando passar. O que acontece, como foi para mim, é que chegou num nível, e a maternidade fez isso comigo, né? Chegou num nível que eu não estava mais com energia para cuidar do meu filho, do meu bebê. Eu falei, tá, agora eu preciso olhar para o meu corpo, agora eu preciso levar a sério a minha saúde. Agora é isso. E veio daí que veio muito da coragem de explantar e de encarar tudo isso. Mas a beleza de toda essa jornada, que eu falo, quem vive essa jornada do entendimento da doença e do caminho para o explante, a beleza dela é que ela não é uma jornada fácil, ela é uma jornada difícil. Mas ela é muito profunda e muito bonita. Porque quando você entende e você consegue ressignificar tudo isso, né, o seu valor, a sua autoestima, né, até que ponto a gente deve buscar autoestima acima da saúde, né? Onde está essa autoestima? Onde ela deve estar? Onde está você lá dentro com você mesma? A proporção natural do seu corpo, a beleza. O que você chama de belo? O que você chama de não belo? Quando você consegue ressignificar tudo isso, é tão transformador que as mulheres que passam por isso levantam as mãos e falam, gente... Por isso que a gente tem hoje tantas mulheres que explantaram e que viveram toda essa verdade, toda essa jornada, levantando a sua voz para que outras mulheres consigam viver essa transformação e essa ressignificação, porque é uma cura interna, sabe, Fabi? Eu falo, não é só uma cura física, de retirar as próteses com a cápsula, fechar, fazer os pontos e tudo mais. Não é só uma cura física. Nem só dos sintomas, né? Nem só dos sintomas de saúde. É uma cura
que ela vai lá dentro, é uma cura eu não sei, não são só traumas, porque na minha história carrega muitos traumas, mas na cura do entendimento de onde está a nossa pessoa, o nosso valor, a nossa beleza, sabe? É uma cura muito, muito linda, de dentro para fora. Parece que é do físico para o emocional, mas é do emocional para o físico. E eu tenho essa... Para mim, eu tenho um evento muito marcante em toda essa experiência, que foi quando eu voltei no retorno da cirurgia, no seu consultório. E eu estava com meu marido, ele está sempre comigo. E ele saiu para tomar um café, porque a gente ia ver as imagens, né? E ele não consegue ver muita imagem de sangue e tal. Ele saiu. E aí eu falei, não, sai, vai tomar um café que eu quero ver aqui minhas fotos de prótese. Eu queria ver tudo, né? Eu sou curiosa, eu queria ver a cápsula, eu queria ver tudo, todas as fotos. E aí ele saiu e a gente ficou um momento ali, nós duas. E você me perguntou, Mari, como você tá? Aí eu... acelerada, né, ansiosa. Falei, não, eu tô bem, olha só aqui. Olha só a cicatriz, olha como tá. Não, você falou assim, Mari, como você tá? Você. E você me olhou no olho e aí eu comecei a chorar. Eu chorava. Eu falei, Fabi, eu vou te falar uma verdade. Eu não conseguia ainda me olhar no espelho. E você falou, é assim mesmo, e tá tudo bem. E a gente vai passar por mais uma jornada e a gente vai juntas e tudo mais. E eu chorava e você conseguiu pegar na minha mão de um outro jeito. Você pegou na minha mão não só como cirurgia plástica. Você pegou na minha mão, dá vontade de chorar. Você pegou na minha mão como uma combatente de guerra junto, sabe? Como uma parceira. Porque eu vi ali que você entendia totalmente o que estava por dentro de mim. Não só entendia da prótese, de toda a parte técnica do assunto, mas você entendia o que estava dentro de mim. Os traumas que eu provavelmente estava vivendo ao me olhar no espelho. E quando você olhou para mim e falou, eu sei, tá tudo bem, e vai ficar, e a gente vai passar por isso juntas, para mim, aquilo foi mais uma cirurgia. Foi mais uma cirurgia. Eu falei, nossa, acabei de sair de mais uma cirurgia. Você me fez uma outra cirurgia, uma outra cura. Porque eu entendi que ali eu estava com alguém que entendia o que eu estava vivendo no espelho. E alguém que tinha uma esperança e uma luz para me dar de que eu ia conseguir olhar no espelho de novo. E que não só ia conseguir, como eu ia enxergar muito mais beleza no espelho. Dali para frente. Então, foi assim, muito transformador, aquela volta. Aquele dia foi, assim, o retorno, né? Porque a gente fala, olha, fiz a cirurgia, acabou. E não, é o contrário, sabe? A cirurgia com você foi só o começo, e como é para muitas pacientes e muitas mulheres. E aí você me trouxe como eu sou muito nerd, acho que você também é. E por isso a gente criou uma conexão de nerds. Você me trouxe uma questão teórica, que é eu até anotei, né, da Jane Wardle, que é o estudo que ela fez para o entendimento de que o cérebro precisa de um tempo para se acostumar com um novo padrão, né? Tem muita gente que fala do hábito. Ah, são 60 dias, são 24 dias. Ela fez um grande estudo, ela entendeu que existe uma média. Tem gente que vai demorar 18 dias e tem gente que vai demorar 254 dias para o cérebro se acostumar com um novo hábito. E ela falou, olha, nos estudos dela, ela encontrou uma média que são mais ou menos 66 dias para o cérebro se acostumar com um novo padrão. E aí você falou, Mari, quando você olha no espelho, o seu cérebro ainda não conectou com essa nova imagem, porque é completamente uma nova imagem, né? Você tem ali 2 bolas de, sei lá, 200 e tantos ml, 300 ml, e de um dia para o outro você não tem mais essas bolas, a sua imagem física muda muito. E para o cérebro, que está acostumado a, sei lá, 10 anos olhar para aquilo no espelho, de repente ele olha para um outro aquilo, tem um impacto muito grande, né? Um incômodo, né, desse padrão que meu cérebro ainda não está acostumado. Então, você me trouxe não só a questão emocional, mas você também me trouxe a questão teórica, né?
de que o tempo seria meu amigo nesse processo. E isso me trouxe um conforto muito grande. Eu até coloquei no livro, assim, de que o entendimento de que tudo bem, com o tempo as coisas vão se ajeitando e meu cérebro vai entender e eu vou respeitar até o meu cérebro nesse processo. Até o tempo que o meu cérebro precisa para esse processo. Então, para mim, aquele retorno foi, assim, foi muito transformador. Porque uma das primeiras vezes que eu fui no seu consultório, eu saí de lá com muito medo, porque eu sabia que eu ia ter que explantar. E toda cirurgia tem seus riscos. E eu tinha medo de como eu ia me olhar no espelho, né? De que, putz, será que eu vou perder aquele poder, né? Aquele valor? Então, envolve muito medo. E o que eu encontrei do outro lado da porta, né? Após toda essa jornada, foi tanto acolhimento e tanta descoberta e tanta beleza. Hoje eu me olho no espelho e me acho muito mais linda, muito mais proporcionalmente harmoniosa. Muitas vezes as mamas nem tão bonitas antes do explante, são mamas Pois grandes. é. Se você olhar suas fotos mesmo, Nossa, você fala, gente, eu ainda me questionei, a mama ainda já me não era questionei. bonita. Porque nunca tinha, assim, aquele tamanho já não tinha nem a ver com a minha proporção de corpo. Então, mesmo logo após colocar as próteses, é engraçado, quando a gente ouve as histórias de muitas mulheres, a primeira sensação quando a gente... É a mesma coisa do cérebro, né? Quando você coloca a prótese é a mesma coisa. Você entrou de um jeito, você saiu com... E aí, você olha no espelho, eu não sei se você lembra dessa sensação, mas eu lembro. Quando eu coloquei as próteses, eu fiquei assim no espelho. Nossa, tudo isso... A gente também tem um tempo para se acostumar com aquele novo visual, sabe? Mas é mais fácil, porque você procurou fazer aquilo. E você, teoricamente, estaria dentro do padrão da época, né? Você se inseriu ali na questão de você se sentir segura. O tempo é muito rápido para se adaptar ao aumento. Porque você já quer, né? Aquela adaptação. Foi bem... Mas foi marcante. Então, para mim, já não... Quando eu olho as fotos de antes, eu olho hoje, eu falo, gente, nunca me pertenceu, assim, nem esteticamente, não era nem bonito mesmo. Então, para mim, assim, eu queria te contar esse episódio, eu acho que eu nunca tinha te contado. Não. Mas para mim foi... Se pra segura. Para mim foi muito transformador, porque eu entendi tudo. Eu entendi o não solto a mão de ninguém. Eu entendi a ressignificação. Eu entendi que Fabiana não é somente uma cirurgia plástica, ela é uma cirurgia também da alma, sabe? De lá de dentro, sabe? E tem muito a ver com toda essa experiência de vida que você me contou no começo, sabe? De quem você é e de como a sua vida te levou naturalmente para esse propósito, sabe? Profissional e pessoal. E aí, a questão do fator psicológico que eu queria falar aqui, que para mim foi necessário para eu chegar na mesa de cirurgia para conseguir explantar, foi necessário passar por psicoterapia. Porque no meu caso, e eu conto no livro, eu tive alguns traumas físicos antes de colocar a prótese, traumas emocionais. Então, para mim, assim, ter uma psicoterapeuta me acompanhando no lado emocional foi extremamente necessário para que quando eu chegasse na cirurgia eu estivesse firme, né? E com mais força emocional para encarar essa experiência e até conseguir escrever um livro sobre isso. Mas eu queria que você me contasse um pouco do que você enxerga também nas suas pacientes. Como você vê o emocional das suas pacientes, né? Quais são as suas experiências com as mulheres que chegam para você? É muito natural e muito óbvio entender que não é só sobre um par de próteses, mas que toda mulher carrega possíveis histórias que a fizeram colocar a prótese e que elas vão ter que ressignificar e tudo. Conta um pouco essa questão, esse fator psicológico e emocional que você enxerga nas suas pacientes. Como que é isso no dia a dia? A gente traz muitas crenças, muitas, desde a infância, que a gente nem imagina. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sofri nenhum trauma, eu nunca passei por nada. Não é sobre sofrer por algo físico.
não é ter sofrido algo pontual, teve uma história na sua vida. Um comportamento que seus pais tiveram com você, um olhar que alguém te deu em algum lugar quando você era mais jovem. Você traz isso lá dentro no seu subconsciente o tempo todo. E você identificar isso é muito difícil, porque mesmo com terapia, são anos para a gente se conhecer e para a gente pegar esses pontos e trabalhar eles. Então, todas nós, como mulheres, pessoas de maneira geral, trazem esse movimento. E eu vejo que é muito mais, o explante é muito mais o medo do desconhecido. E o desconhecido, na verdade, não é um desconhecido, é o medo de conhecer o que está lá. Então, assim, a pessoa pensa, bom, eu sei quem eu fui até colocar a prótese. Aí eu me camuflei, eu me escondi por trás desse par de implantes para me sentir melhor, para me sentir mais tranquila e mais segura. A hora que eu tirar e que eu explantar, eu vou ter que ver aquela moça que pôs prótese. E o quanto eu estou pronta para encarar o que aquela moça sentia. Quanto eu estou pronta para passar por isso. É isso mesmo. E muitas vezes eu percebo que são tantas e tantas e tantas histórias, mas eu percebo que a pessoa chega até mim, não, eu coloquei prótese porque eu realmente tinha um corpo muito infantil, eu era muito magrinha, eu queria um volume. E quando a gente vai conversando, e minhas consultas são longas, os meus pós-operatórios são longos, eu demando um tempo, porque acho que isso é muito importante. Sim. Ao longo da conversa, muitas vezes a pessoa se dá conta, quando alguma coisa que eu falo, a pessoa chora, ela lembra de uma história, ela fala, isso aconteceu comigo e eu nem me lembrava, eu deixei lá guardado num cantinho, porque me trazia um mal-estar, e agora você falando. E aí, quando a pessoa se abre, ela enxerga aonde está o ponto, começa a ficar menos difícil, menos pesado. Ela começa a entender que ela traz um peso que ela não precisa. A gente traz pesos enormes. E até fisicamente, né? E a questão até do que você falou do físico, né? Você estar preparada, é isso que é difícil explicar. É igual ser mãe, é difícil explicar como é que é ser mãe, qual é a emoção de ser mãe. Não dá sei nem nem pra pôr em dizer, palavra, né? não. Eu ainda fui mãe de gêmeos. Pois é. Assim, nasce o primeiro, aí como é que é ter o mesmo amor pelo segundo 2 minutos depois? Gente, é como se alguém zerasse, é como se eu não tivesse tido um filho. É difícil explicar. E a parte física, por mais impactante que seja, porque lógico que o visual vai ter essa questão até da conexão com o seu interior e com os hábitos e você se vê, é você se entender e se enquadrar de novo, porque talvez você nem se encaixe nas roupas que você usa. E não é porque você não se encaixa porque você não tem mais prótese, é porque aquilo não se conecta mais com o seu interior, com quem você é. E quem você sempre foi. E assim, existem roupas que eu não posso usar? Não, eu posso usar qualquer tipo de roupa. Eu só fui me ajustando aos tamanhos, aos modelos, ao que eu achava que se encaixava na Real Fabiana, assim como a Real Mari, que sempre esteve lá, mas talvez eu não tivesse muita coragem de querer olhar para aquilo naquele momento. Totalmente camuflada. Por muitos motivos. E aí eu acho que quando você vai numa loja experimentar uma lingerie, e você fala, eu não acho nenhum tamanho para mim. As mulheres plus size também não achavam. Hoje a gente tem algumas lojas especializadas, mas não tinha. Elas tiveram que se adaptar e entender onde elas iam procurar ajuda para se vestirem bem e sempre conseguiram se adaptar de alguma forma. Hoje mais fácil. Sim. Então a questão de você ter pouca mama, né, ou de você ter um corpo mais retilíneo, não com tantas curvas, não impede que você busque. Talvez você não vá comprar mais naquela loja que você comprava antes. Aquela loja não faz mais parte do seu perfil. Total. Você vai ter que procurar outra. E não quer dizer que você não vá estar bem vestida, não vá estar arrumada, não vá estar bonita. Não, e assim, para mim, eu também vi muitos relatos de outras meninas e mulheres que passaram por isso, mas para mim, olhar agora o meu corpo com menos mama, né, sem as próteses, eu vejo muito mais harmonia. Numa questão, né, Deus é perfeito, me fez nessa harmonia, né? Meu corpo, o tamanho do meu ombro, a estrutura, aquilo ali sempre foi muito para mim, né? A prótese já não... E é uma questão, assim, até com as roupas, eu não gostava tanto de me vestir como antes, quando eu não tinha prótese. Era muito mais fácil eu me vestir, eu achava, tudo ficava bem em mim, qualquer blusa eu achava que estava bem. Depois das próteses, era difícil, porque eu não queria o decote, porque eu achava que ficava muito.
ou era muito apertado, sempre foi difícil. E agora, tirando, ao contrário, eu olho e falo, gente, é tão mais fácil vestir roupa de novo, sabe? E encontrar uma proporção. É claro que a questão do... Para quem não sabe, eu estava comentando com a Fabi. Logo após o explante, quando eu pude parar um pouco com o sutiã cirúrgico e buscar novos sutiãs, eu não encontrei nenhum sutiã. Aí, empresas de moda. Vamos fazer uma moda para as explantadas, né? Uns tamanhos mais apropriados com o corpo das pessoas. Não tinha sutiã na loja para mim. Sempre ficava Um espaço. um espaço, uma coisa absurda. Até hoje eu só uso top, porque o top, né? Mas os sutiãs em si, sempre parece que até nessa questão da moda, os modelos de sutiã, todos têm peito, né? E é o que você Bojo, falou, bojo. Não, e assim, se não é o bojo, tem um espaço, assim, sabe? Que é tipo, cadê seu peito? E aí eu falei, gente, mas eu entrei num shopping, eu fui em várias lojas. E eu não encontrei nenhum sutiã que não ficasse sobrando. E não é que eu tô, assim, literalmente reta. Eu tô com uma mama pequena, mas eu não encontrei nada pra mim. E eu até mandei pra Fabi, por isso que que a Fabi tava falando aqui agora. Eu até mandei pra Fabi, falei, Fabi, nem na moda a gente tá encontrando os modelos para os corpos tão reais, né? E, enfim, foi difícil essa parte, né? Mas encontrei meus tops e tudo, mas eu me acho muito mais harmoniosa hoje, muito mais bonita, e as roupas me vestem melhor, e vai ser uma nova descoberta também, né? Na verdade, nem uma descoberta, eu acho que uma reconexão comigo, sabe? Em muitos sentidos. Eu até comentei no livro, assim, é tão bom ser eu de novo, olhar para minha coloração pessoal e agora faz sentido, a minha personalidade, é engraçado. Estar com as próteses me fez ter uma personalidade mais dura, mais fechada, tentando ser quem eu não era, sabe? Muito mulherão, muito... E eu não sou essa pessoa, eu sou mais delicada, eu sou extrovertida, mas eu sou delicada, enfim. Então, eu tô me reconectando até com o meu lado de personalidade, sabe? De quem eu sou em muitas esferas. Então, é muito... Por isso que eu falo, esse processo, ele é muito transformador, ele é muito importante. E tem muitas mulheres que ainda precisam conhecer e viver isso, sabe? Tem umas frases aqui que eu queria jogar aqui na mesa, que eu queria ouvir você comentando sobre elas. E depois eu também vou falar, obviamente, porque eu não consigo não falar sobre essas frases, mas... logo que eu explantei, eu fiz um primeiro vídeo e contei para as pessoas que eu tinha explantado e que eu tinha vivenciado tudo isso, me veio um comentário no inbox falando que, você também caiu nesta moda, porque explante agora é moda. Ler aquilo me fez, eu até fiz um vídeo depois sobre, né? Respirei primeiro, joguei uma água gelada no rosto, respirei, depois eu consegui fazer um vídeo com mais serenidade, mas aquilo me causou um impacto muito grande, porque assim, existe não só uma crueldade em falar isso, né? Mas uma ingenuidade muito grande em falar que explante é moda, porque olha tudo que a gente está falando, né? Que essa jornada carrega, né? Você ressignificar psicologicamente tantas coisas, possíveis traumas e coisas que te aconteceram lá atrás, e você ter a coragem de passar por uma cirurgia, de se submeter a um processo cirúrgico que vai te trazer ali, um resultado estético que não necessariamente é o que hoje você quer, o que você está preparada, porque hoje talvez você esteja confortável com o tamanho da sua mama. Então, encarar tudo isso envolve muita coragem, envolve muita certeza, envolve muito estudo, envolve muita convicção, envolve provavelmente o fato de você estar muito debilitada em termos de saúde, né? Da sua saúde estar comprometida. E você saber que você tem que colocar a sua saúde em primeiro lugar, e aí você vai ter coragem para viver toda essa jornada, que é muito difícil, que é linda, é transformadora, mas ela é difícil, é uma jornada difícil de se encarar. Então, falar que explante é moda é cruel e é ingênuo, sabe? É muito imaturo, eu não sei. Eu ainda não tenho tantas palavras assim, mas para mim talvez a palavra mais
perto seja cruel, sabe? Porque uma mulher não vai se submeter a isso se ela não tiver com a saúde comprometida e se ela não tiver convicção de que ela quer isso, sabe? Não é só por moda, muito pelo contrário. Agora a gente tá indo, né, contra tudo aquilo que falaram pra gente que era bonito, né? Um peito grande e tudo mais. Então a gente tá indo em busca da nossa saúde, provavelmente ficando com cicatrizes grandes, né, e marcantes e tendo muita coragem de enfrentar tudo isso. Eu queria ouvir do seu lado, assim, o que você sente, como você responderia uma pessoa que fala que explante é moda? Eu entendo que vai um pouco além disso. Para mim, a moda, ela vai exatamente no caminho do intelecto e do emocional. Hoje, se a gente for pegar, por exemplo, nas redes sociais, o número de pessoas que usa filtros e camuflagens de imagem Sim. pessoal, e não é só porque ela quer pôr uma luz melhor. Ela muda o nariz, ela muda a boca. Sim. Eu vi um vídeo que me chocou até há pouco tempo de uma moça negra. E ela fez um vídeo sem maquiagem, sem arrumar o cabelo e sem filtro, e ela chorava muito. Oh, meu Deus. E ela falava assim, gente, eu não estou dando conta de chegar na minha casa e me olhar assim, porque eu me vejo pela rede social do jeito que eu fico o dia todo, porque eu não aceito o cabelo que eu tenho, porque eu não aceito esse nariz. Uau. Assim, Então ela criou um espelho. ela criou um personagem do jeito que ela queria. Ela se se vê vê que não ali. é a vida real. E aí, na hora que ela chegava em casa e se dava conta da realidade, no espelho real dela, ela não estava mais conseguindo. E a moda, ela entra nesse caminho porque a moda vende. Então, você pensa assim, bom, hoje se as pessoas estão no filtro e se elas precisam estar maquiadas, então vamos investir na maquiagem. Ah, as pessoas estão gostando de mostrar mais o corpo, vamos investir no que mostra o corpo. Sim. Então, esse caminho vai sendo trilhado. E aí eu te faço uma pergunta. Se a gente pegar mulheres famosas, milionárias, mesmo na época dos implantes e que são retas, por que elas não colocaram prótese? Porque a gente tem esses exemplos e são vários. Maravilhosos, inclusive. Porque exatamente não é sobre a moda. É sobre você não ter autoconhecimento, estrutura, segurança e preparo, e você acaba sendo induzida por algo para ser aceita. É isso mesmo. E não porque você quer fazer parte da moda. Exatamente isso. Então, quando as pessoas falam que a gente está fazendo o caminho do explante, que isso é uma moda, eu não entendo a moda como algo que as pessoas vão querer seguir só porque hoje todo mundo tem menos mama. Uhum. Eu acho que vem de uma estrutura por trás do ser humano, porque tudo está ficando cada vez mais tecnológico, cada vez mais robotizado, cada vez mais dentro de telas. Uhum. Daqui a um tempo a gente não vai nem se encontrar, vai fazer um podcast por... como que fala? Aquele... Por Zoom? Não. Quando ele projeta a imagem no ar. Esqueci a palavra. Holograma, eu acho. Tipo holograma, isso. Então vai ser assim, as pessoas não vão ter tato. Que louco, né? E aí as coisas que surgirem vão parecer moda, porque vai faltar no emocional, vai faltar no sentimental. Parece moda. Verdade. Então, quando a gente pega, por que é tão difícil muitas vezes você se encaixar e você entender? Quando você explanta, você vai se dar conta de toda a sua relação com a maternidade. Com a sua mãe, com a sua avó, se você escolheu ou não ser mãe. E aí você vai se dar conta de como você tem que agir hoje. Uhum. Porque isso vai estar na sua cara, não vai ser uma escolha. E talvez você se culpe de pensar, nossa, eu critiquei a minha mãe de ter feito isso comigo e talvez eu não esteja dando melhor pelo meu filho. Uhum. Porque por mais que você não queira, não é sobre o volume das mamas. Não é. Não é sobre isso. É exatamente. A mensagem simbólica que isso vai transmitir vai ser muito maior. Exatamente isso. Então, você vai ter que lidar com pontos e que vão parecer que fazem parte da moda, porque a moda do caminho é esse. Hoje, como você mesma disse, a gente não conhecia o nome para relacionamento tóxico e abusivo. Uhum. Hoje a gente tem um nome que determina isso. Exatamente. A gente não conhecia bullying, ele já existia, mas não tinha um nome, não se denominava com uma palavra. Então, hoje, como a gente tem denominações... Parece moda, né? Parece que está entrando na moda e não está. A gente simplesmente está entrando no contexto de quem essas pessoas realmente são. É isso. Por que essas pessoas não se encontram e precisam estar num filtro, precisam estar... Porque daí a pessoa fala, por exemplo, eu sou loira e estou de rosa porque a Barbie foi moda agora há pouco tempo, porque teve o filme. Uhum. Gente, não sou tão novinha, não preciso contar a idade aqui, contei até no Instagram aquele super dia. jovem, sim.
Mas a Barbie existe desde que eu era pequena. Sim. Eu convivi brincando de Barbie na minha infância. Sim. Hoje, eu me conecto assim, não é pela imagem de que a Barbie é moda, porque alguém vai falar que é. Quem me conhece nos bastidores sabe que não tem nada a ver com isso. Sim. Então, é algo que me faz bem, que eu me sinto bem, que eu me Sim. sinto bonita, que me faz Tem agradável. muito por trás, tem Que me tanto sinta significado. confortável, enfim. Que é toda uma história de cada item que a gente tem na vida. Sim. A moda, eu acho que ela faz parte. Então, vai ter a saia plissada. Então, todo mundo vai usar saia plissada, é chique usar. Porque são coisas que a gente até esquece. Calça boca de sino. Foi famosa lá na época que meus pais eram jovens. Depois foi embora, voltou. E aí você usa porque é bonito, porque é legal, porque é o que está vendendo. Mas não quer dizer que você esteja comprando a calça só porque está na moda. Sim. Muitas coisas de moda já não ficaram bem em mim e eu não usei. Sim. A Então, Saruel. E eu, um exemplo. Saruel foi péssima em mim. E eu entendo que uma pessoa que ela vai dentro de uma rede social... Primeiro que eu acho que a rede social hoje ela ficou muito fácil. As pessoas elas se escondem lá atrás para falar com você. Pois é. Ela não vai hoje lá no seu lançamento para falar isso para você pessoalmente. Pois é. Porque fica fácil fazer esse comentário. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que muitas vezes é uma pessoa ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo, mas uma pessoa que realmente não tem conhecimento. Que ela nunca ouviu falar. Assim como eu disse que eu mesma já cortei uma prótese para mostrar que ela não vazava, porque o meu entendimento era esse, até eu estudar muito e saber o que eu sei hoje, essa pessoa muito provavelmente acabou de chegar ali, não está nesse mundo, talvez nem tenha prótese, então nem tenha buscado sobre o assunto também. E ela fala, agora todo mundo posta que tira, como se fosse as famosas tiram. Você posta, suas amigas vão tirar porque você tira. E é muito mais difícil tirar do que colocar, em todos os aspectos. Muito. O contexto emocional, uma escolha que não é feita para aquele momento muitas vezes, ou que você até faz, mas que a sua condição não permite porque você não estava pronta para isso naquela hora. Uma cirurgia muito mais complexa, um pós-operatório muito mais complexo, ajustes em relação a tudo, cicatrizes, a parte física, estrutural mesmo, dores, como que você vai se comportar com esse novo corpo, até você entender todo o resto depois de recuperada. Então, o processo é tão maior, e quando a pessoa entende isso, eu falo, gente, você acha que naquele momento que eu estava vendo o melhor da minha vida... Você ia encarar uma cirurgia. Vou para um explante em 2 dias? Ainda mais naquela época. Não é algo tão simples assim. Exato. A gente tem que ter uma dimensão de que é uma cirurgia... entre aspas, fácil de ser realizada para quem entende, para quem contextualiza isso e para quem valida o que precisa ser feito. Mas é uma cirurgia complexa no sentido de você ter todo um preparo, de você ver os riscos intraoperatórios, de você ver como que isso vai evoluir, que não é sobre o procedimento, é sobre dar as mãos para você acompanhar. Até o quanto você vai, de repente, ter até uma crise mesmo emocional e falar, eu estou me vendo e estou tendo dificuldade de entender isso. É isso. E muitas pessoas não têm acesso a ter terapia, nunca nem fizeram e não conhecem como funciona. Então, a hora que a gente vai pontuando tudo isso, a questão da moda, eu falo, será que essa pessoa, de repente, assistindo tudo que a gente está falando aqui hoje... Será que ela não ia mudar? Ainda acharia que isso é moda? Então, é bem ingênuo, assim, porque é isso, assim, né? A pessoa provavelmente não conhece, não entende, não viveu e talvez não vá viver, espero que, se não tiver prótese, espero que não mesmo. E antes de ter um filho, Mari, quantas e quantas vezes uma mulher e um homem estão num lugar, um casal, está namorando, olha uma família e uma criança começa a fazer uma birra numa mesa de um restaurante. A gente julga, até ser Aí a pessoa fala assim... Nossa, se fosse o meu filho, eu não deixaria fazer educado. Isso. Até o dia que você tem um filho, você entende o quanto difícil é, por mais que você se dedique, por mais que você seja boa naquilo. Exatamente. Maternidade então, ensina muito. A gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque os julgamentos, eles vêm inerentes ao ser humano. Mas a gente tem que pensar antes de falar. Pois é. A gente tem que olhar, porque a gente tem 2 olhos, escutar, porque a gente tem 2 ouvidos, e deixar para falar por último. É exatamente isso, assim. Eu queria te ouvir, assim, porque para mim essa frase, ela ainda me dói, sabe?
acho que também está tudo muito recente, né? Tem 4 meses e meio que eu explantei, enfim, estou nesse processo de jornada aí há 1 ano. Estou vivendo isso muito latente na minha pele, assim, mas ouvir essa frase ainda me... Eu fico um pouco indignada, sabe? Mas eu acho que talvez a ingenuidade seja... Não pejorativa, né? Mas a ingenuidade de verdade seja a melhor palavra, assim, para resumir essa frase, porque ela existe nas redes sociais e ela existe bastante. Eu, aproveitando um pouco do que você falou, né, de que é a partir daí que a gente entende o dar as mãos e que nem toda mulher pode, né, ter acesso a uma terapia, ou que nem toda mulher tem o apoio. A gente teve apoio dos nossos parceiros. Eu tive muito, tenho até hoje, graças a Deus, muito apoio do meu marido e dos meus familiares. Mas nem toda mulher tem esse apoio. E muitas vezes, ao contrário, é questionada, tem a sua decisão questionada e os seus sintomas duvidados. Então, escrever o livro foi uma maneira, eu acho que é legal falar um pouco do propósito dele, foi uma maneira que eu encontrei de abraçar outras mulheres, fortalecer e apoiar, ou de talvez dar as mãos mesmo para outras mulheres que estejam passando por isso, que já passaram por isso ou que vão passar por isso. Porque mesmo a mulher que já passou, ela ainda está se ressignificando. Como eu ainda estou, todos os dias eu ainda faço um exercício de ressignificação. E eu acho que isso ainda vai me acompanhar um tempo, ainda bem. Muito aprendizado. Então, mesmo a mulher que já passou, vai encontrar nesse livro bastante apoio, bastante suporte e inspiração e abraço, sabe? Quando eu estava com a editora... pensando numa sinopse, né, do qual é o propósito, do que é esse livro, do que ele trata, o que ele fala, para que ele existe. Me veio essa palavra de abraço, assim, na mente, sabe? Porque eu falei, cara, eu queria mesmo abraçar as mulheres que estão passando, que vão passar o que já passaram, porque só quem vive mesmo entende a profundidade dessa jornada e o potencial dessa jornada de ensinar, ressignificar e curar. Eu acho que curar não só física, né? Essa cura interna, né? Então, o livro ele tem esse propósito e hoje nas redes sociais tem muita gente que vem com julgamentos ingênuos e tudo mais, mas a rede social, ela também, no caso das mulheres que passaram por isso, ela tem sido uma grande voz pra gente, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda um órgão público, uma empresa grande, né, falando sobre isso, né? Não é tão disseminada essa informação, muito pelo contrário, às vezes ainda nos consultórios de médicos, enfim, a gente ainda ouve que é extremamente seguro esse dispositivo. Então, ainda não é tão disseminado e falado como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E desde que o FDA declarou como Black Box Warning as próteses de silicone, já demos um grande passo e conseguimos falar mais sobre esse assunto e colocar mais essa pauta em voga, mas essa voz tem sido muito carregada por mulheres que passaram por isso, né? Então, nas redes sociais, graças a Deus, a gente tem levantado a voz e feito os conteúdos com o propósito de ajudar outras mulheres. De novo, não é por um propósito de moda, muito pelo contrário, com o propósito de salvar a vida de outras mulheres, de salvar a saúde de outras mulheres e de possivelmente ajudá-las a ressignificar e reencontrar o seu valor e a si mesmo, sabe, nesse processo. E eu acho que, assim, isso tudo me fez pensar, né? Eu estava pensando para quem que é esse livro, né? Enfim, para as mulheres, mas quem eu gostaria que também lesse? Quem devia falar sobre esse assunto, sabe? E me veio na cabeça, assim, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, que falar sobre explante ou sobre doença do silicone, síndrome ásia, tem tantas mulheres que têm silicone no mundo, é uma questão global, mas eu diria que é uma questão de saúde pública já, porque é muita gente que põe silicone todo dia, há muitos anos, no mundo inteiro. Então, eu digo assim que é talvez uma questão de saúde pública. E isso, por conta dessa dimensão e da proporção disso, eu digo que todo mundo tem a responsabilidade de saber sobre esse assunto e de falar sobre esse assunto. Inclusive os homens, sabe? Quando eu vou falar sobre o livro, eu falo, gente, esse livro,
ele não é só uma pauta sobre, né, uma pauta para as mulheres. E ver que ele está somente na voz e na boca das mulheres que passaram por isso é até triste, porque essa pauta e esse tema, ele é de responsabilidade de todos, guardadas as devidas proporções. É como se eu falasse que falar de racismo é só uma pauta para as pessoas que sofrem o racismo, só uma pauta para as pessoas negras. E não, muito pelo contrário. É uma pauta de responsabilidade minha como branca, né? Não tenho o local local de voz, que chama, né? O local de fala, né? Não posso falar como a pessoa que viveu, mas eu tenho responsabilidade de entender e de falar sobre o assunto até onde eu posso falar e de evitar que ele aconteça, né? E de educar, por exemplo, meus filhos para que eles não cometam racismo, né? Um crime com outras pessoas. Então, é de responsabilidade de todos falar sobre racismo. Uma pauta extremamente séria. Por isso que eu falo que é guardadas as devidas proporções. Mas falar de doença do silicone, eu vejo que tem uma importância extremamente grande. De uma proporção muito maior do que só na voz de quem passou. Ou só na voz dos cirurgiões plásticos. E ainda bem que hoje temos, né, as redes sociais e mulheres que estão compartilhando as suas experiências e salvando outras mulheres, como foi o meu caso. Eu descobri tudo isso vendo o testemunho de outra mulher na internet. E por conta disso eu pude me curar internamente e externamente. Então, o quão importante é isso, né? O quão importante é disseminar e falar sobre esse assunto e o quão hoje tá muito só na nossa mão e em pequenas proporções, sabe? Eu falo que é responsabilidade de todo mundo. Homens, mulheres que têm silicone, mulheres que não têm silicone. É de responsabilidade das empresas de falar sobre isso. Né? A gente está de rosa, outubro rosa. A gente tem muita conscientização, graças a Deus, sobre o câncer de mama. A gente tem campanha sobre isso. Eu sonho, assim, no futuro, não necessariamente ter um mês da doença do silicone, né, da conscientização, mas que essa pauta faça parte dessa proporção de mensagem, sabe? Disseminação de mensagem deste tamanho. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, assim, sabe? O tempo é o que vai mostrar muita coisa. As informações, elas vêm ao longo do tempo. A medicina depende de estudos. Então, isso vai fazer parte, como fez em todas as outras questões que a gente já tem conhecimento, assim como foi com o Covid, assim como foi com outras questões debatidas e discutidas, como você colocou aí, racismo. Isso não era uma coisa que antigamente se debatia e se colocava na roda, vamos falar assim. Uhum. Então, num primeiro momento, eu acho que as pessoas têm muito medo de serem julgadas. Sim. Então, assim, eu vou falar sobre doença do silicone, não é todo mundo que está afim de ouvir, tem mulher que ainda vai querer ter implante. Uhum. Tá tudo bem. Sim. Porque falar sobre isso não é julgar as escolhas que o outro vai fazer, é simplesmente passar a informação para ter conhecimento. Exato. Segundo, que quando a gente fala sobre explante e sobre síndrome ASE, sobre doença do silicone, não é sobre uma cirurgia. Um livro como esse, eu sei porque eu li, apesar de já ter conhecido sua história antes, e eu li depois e disse para você que me emocionei de ver a história, ele não é sobre quem tem prótese. Ele não é sobre quem quer explantar. Ele não é sobre quem está na dúvida do que eu faço, será que eu ganho força ali? É sobre você entender como você vai se olhar de novo. Exatamente. É sobre você se encontrar e falar, bom, eu tenho implantes. Eu mesmo, depois de todo esse autoconhecimento de me reavaliar, eu quero continuar tendo implantes. Esse é o ponto. É você chegar onde você vai se encontrar, onde você está. Porque a hora que você souber onde você está, você vai para qualquer lugar. Uhum. Só que você primeiro precisa se achar. E quando a gente fala sobre informar, não é sobre falar de, olha, isso aqui causa doença, isso aqui vaza. Isso é informação técnica, isso faz parte, é super importante. Mas sobre assim, olha, a partir do momento que você colocou isso e que você talvez pense em fazer uma cirurgia para retirar, ou talvez pense que pode estar adoecendo por causa disso, você entenda quem é você escondida por trás disso. Exatamente. Então, a informação, a parte técnica, eu acho que ela vem muito dentro
da comunidade médica mesmo. Acho que os médicos precisam estar mais atentos e receber mais esse tipo de conteúdo, sem dúvida nenhuma. Isso vão ser anos e vai demorar até a gente estruturar Sim. e ter estudos suficientes para... Mesmo hoje a gente não sabe. O silicone vazou. O que vazou mesmo explantando? Você vai ter sequelas? Então, são informações que vai demorar. A gente, ao longo do tempo, que vai conseguir saber mais. Mas, enquanto a gente não sabe toda a parte técnica, a gente tem que lidar com o que a gente já sabe e dividir a informação de quê? Quando você... E você sabe disso se você entrar na minha página, Instagram, qualquer coisa. Você vai ver que nunca é sobre simplesmente falar disso e falar da doença. Não. É sempre uma conexão com o que a gente está buscando. É isso. Por isso que eu acho que dividir a informação e falar mais, a voz das mulheres não é para incentivar, quando falam, vocês são um grupo de histéricas que engajam mulheres e querem convencer todo mundo a tirar a prótese. Não. Ninguém está em nenhum lugar para convencer ninguém. É isso. Então, ali é você simplesmente abrir uma porta e falar, olha, aqui a gente tem um conteúdo sobre isso, aqui você pode se sentir acolhida independente da sua decisão. É isso. Se você falar, eu tive uma paciente faz tempo já até, ela passou em consulta, ela tinha uma prótese rompida, estourada. Ela tinha indicação de explante, tempo de prótese, rompimento, tudo, sintomas. Sim. E ela, depois da primeira consulta, passou uns dias, ela me ligou por vídeo. Doutor, eu preciso falar com você agora. Chorando, mas chorando muito. E falou assim, eu concordo com tudo que você me falou. Mas ela não estava pronta. Mas eu não estou pronta e eu vou operar com outro médico porque eu vou trocar minha prótese. Eu imaginei. E aí que entra uma questão que eu queria falar muito com você. E eu queria te contar, e eu não sei, mais uma surpresinha aqui para você do nosso podcast, que eu acho que eu não te contei o porquê que eu, de fato, escolhi explantar com você. Quando a gente vive a doença e entende tudo o que ela carrega, entende, né, estuda e entende a questão técnica do que a prótese causa, a gente entende que, para validar a doença do silicone, um médico ele valida que o silicone é um risco para o corpo humano. Né? Então, validar a doença, validar o gel bleeding, que é comprovadíssimo, entender tudo isso, validar uma mulher que está com a doença e explantá-la e dizer que valida, é entender que as próteses trazem um risco à saúde da mulher. Um risco bem considerável. E o que me mexia muito, assim, era ver, por exemplo, eu passei por diversos, nesse processo de um ano, procurei muitos médicos para ver com quem que eu vou explantar. Eu acho que é uma dúvida que todas nós temos, né? Com quem? Quem que faz explante? Quem que é especialista? Na verdade, todo o cirurgião plástico pode fazer um explante, porque faz parte aí das aulas, né? Abrir, retirar em cápsula, faz parte. Então, todos os cirurgiões podem fazer um explante. Mas é o que a gente está falando, né? Vai muito além, né? Porque o entendimento da doença, você entende do risco da prótese. E você, de fato, explantar em função da doença é validá-la a ponto de não implantar mais. Então, na minha busca de cirurgiões, me incomodava muito, assim, procurar um feed de Instagram. Um post lá, paciente explantada, não sei o que, explante em bloco, paciente com doença do silicone, não sei o que, nananana. E 3 posts antes, olha, paciente implantada, a mama ficou bonita agora. Eu indiquei este tamanho de mama para ela, porque acho que vai fazer bem para ela. Como é que você indica? A partir de que momento a prótese é uma indicação? Porque a prótese ela não trata nada físico, né? Eu sei que tem a questão das mulheres que passaram pelo câncer de mama, mas aí tem algumas questões que são mais da parte de medicina, né? Porque a mulher que já passou pelo câncer de mama, ela tem um corpo mais sensível ainda para corpo estranho dentro do corpo, né? Então, é bem delicada essa situação. Mas como é que você indica uma prótese de silicone para uma paciente normal, que não teve câncer e tudo mais? É um tratamento do quê? Porque, na verdade, a prótese vai
provavelmente vai fazer mal para a saúde daquela mulher. Então, me incomodava muito encontrar perfis, até indicados de médicos, enfim, que explantam, que são especialistas de explante e tudo mais, e ver que às 9 da manhã ele explantou uma paciente, e às 4 da tarde ele implantou outra paciente, colocou a prótese em outra mulher. Porque eu falava, gente, como é que eu vou chegar no consultório? E fui, tá? E fui em alguns consultórios. Vários, inclusive. Eu me sentia mal de sentar e falar, olha, eu tenho a doença. E o médico falar, você tem mesmo, eu valido. E saber que a paciente seguinte era uma paciente que ia colocar a prótese. Então, como é que você valida se você coloca a prótese em outras mulheres, sabe? E quando eu encontrei o seu perfil e eu falei com você e eu te fiz a pergunta, né? Mas você coloca, se eu quiser colocar outra prótese, você coloca. E você me falou, não, eu não coloco mais prótese. Aquilo ali, eu falei, pronto. Assim, eu me senti validada, sabe? Essa pessoa, ela realmente valida o que eu tenho. Ela realmente entende o que eu tenho. Ela realmente acredita nos sintomas que eu tô falando para ela. E aí, depois que eu fui conhecer a sua história, mas o fato de você ser uma cirurgia plástica, possivelmente a única no Brasil, se tiver mais alguém, vocês me avisem, por favor, para eu dar um abraço. A única cirurgia plástica que eu conheço que levantou a mão e falou, eu não implanto mais, nem se me derem não sei quantos milhões de reais, isso me chamou muita atenção. E foi por isso que eu te escolhi. Eu acho que eu nunca te contei, mas foi por isso que eu te escolhi como cirurgiã. Eu liguei pro meu marido, eu falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer o explante com uma pessoa de Taubaté. Ele, mas por que você vai para Taubaté? O que tem a ver Taubaté? Eu falei, eu vou. Porque ela, de fato, é a única... Na minha visão como paciente, para mim, você era a única que, de fato, validava o que eu tinha. Porque você fez essa escolha ética e profissional de não colocar mais o silicone em nenhuma mulher. E eu queria te ouvir como é que foi tomar essa decisão. E que deve ter sido muito corajosa, porque você abre mão de muita coisa e você deve ter sido muito questionada, né? Como que foi do nada, de um dia para o outro, você falar assim, olha, eu não coloco mais prótese em ninguém? Como que foi isso para você? Eu decidi dentro de mim foi muito fácil, porque eu realmente entrei num propósito. E como eu disse, eu nunca tive medo de ir adiante. E se tudo desse errado, eu começaria de novo. E se alguém um dia falasse, não, olha, o que você está falando é bobagem, porque isso aqui é seguro, tá tudo certo, então vamos estudar e vamos... A vida é dinâmica, a medicina é dinâmica. Então, quando eu tomei a decisão, eu tomei para valer. E eu me lembro que no começo, a parte difícil não foi de mim comigo, foi de mim com os outros. Porque exatamente o questionamento era, como é que você vai ser uma cirurgiã plástica que não põe prótese? Exatamente. Alguém vai chegar e vai falar, você não põe prótese, não vou nem operar com ela. É isso. Eu já tive pacientes que me procuram até agora, até hoje em dia, que marcam consulta e eu falo, olha, eu vou devolver o dinheiro da sua consulta. Não, eu quero fazer avaliação, mas eu não vou pôr prótese, não vou trocar prótese. Porque foi realmente uma escolha. Sim. Só que eu não tinha, não sei nem falar se é coragem, eu não me sentiria confortável, não me sentiria honesta. Acho que é essa palavra, eu não me sentiria honesta de colocar a prótese em alguém e pensar que esse alguém poderia passar o que eu passei. Já basta toda a culpa que eu trouxe por muito tempo e que hoje trabalhei muito isso nesses últimos anos todos, das pacientes que eu implantei. Porque lá atrás você colocava prótese. Porque eu tenho as pacientes que têm prótese e que não quiseram fazer explante. Eu procurei, expliquei sobre a doença, avisei sobre todas as questões e são pacientes que escolheram não explantar. E eu pensava, como é que vai ser? E muitas vezes eu escutava, não, você continua fazendo, mas aí você avisa a paciente, olha, né, existe uma doença que você pode desenvolver colocando a prótese. Mas parecia que eu estava fazendo uma reserva de mercado. Eu falei, não. Como é que eu vou falar para alguém que eu vou pôr prótese que pode causar doença? E se ela tiver doença, ela vem aqui para eu explantar. Na minha cabeça não fazia sentido. Então eu falei, eu sei que vai ser mais difícil. Eu sei que eu vou ter que começar tudo de novo. Eu sei que vai ser... Mas está tudo bem. Sim. Vamos embora e está tudo bem. E aí, quando eu assumi isso publicamente, porque até então eu assumi no meu nicho, no meu grupo de pessoas conhecidas. Publicamente, daí foi algo maior, porque daí o questionamento foi enorme, o julgamento, principalmente dos colegas médicos. Como assim? Você vai ficar falando agora mal de prótese? Eu falei, gente, eu não estou aqui falando mal do implante. Eu estou colocando tecnicamente todas as questões que envolvem ele e eu fiz uma escolha. É uma escolha não pessoal. Tem médicos que não implantam. Exato. Eu não implanto, entende? Inclusive, eu, há anos atrás, antes de optar por não implantar mais...
Eu fazia toxina botulínica, preenchedor nas minhas pacientes, né? Porque hoje em dia muita coisa a gente não opera, né? Fácil, muitas coisas você consegue lidar com outros produtos. E eu acabei nem isso fazendo mais. Porque eu comecei a pensar das consequências e ao longo do tempo, e depois que você vai estudando mais e você vai entendendo, entrando nos grupos de complicações, nos bastidores de tudo, eu falei, não, essa escolha não vai ser minha. Eu acho que a gente tem algumas poucas indicações, por exemplo, se a gente pensar em toxina botulínica, existem tratamentos até de paralisia feitos com toxina. Sim. Ok, eu acho que a ciência está aí para isso. Mas uma coisa é eu fazer uma escolha de um tratamento com algo como medicação ou como estrutural, funcional, né? Eu tenho pacientes com prótese de quadril, que se elas não tiverem, elas não andam, é funcional. Não vou falar, eu contraindico uma prótese de quadril, jamais. Sim. Agora, eu acho que quando você faz escolhas simplesmente pela questão estética, sem pensar no futuro, sem pensar no que pode acontecer, para mim não serve. Não faz sentido. Né? Para mim não fecha, não. Para os meus propósitos, para minha sensação de me sentir uma médica ética, honesta, né? Dentro do meu contexto, que eu fui criada, que eu fui educada e que eu aprendi. Sim. É a minha decisão. É a sua decisão e a sua ética. Não, eu acho que é maravilhoso isso. Eu não tenho mais nem palavras para te agradecer do tanto que eu te agradeci, assim. Não só por estar aqui hoje, né? Outubro Rosa, tudo rosa, a gente falando sobre esse assunto, se disponibilizar, vir para São Paulo e tudo, mas por tudo, Fabi, assim, por ser essa médica, mas essa mulher humana que tem coragem, sabe? E que pega na mão e não solta mesmo. E por toda a cura que você proporcionou para mim, não só física, mas também interna, emocional e de entendimento do meu eu, assim, sabe? Então, foi muito... Você me abriu uma porta para eu me reencontrar. E eu te agradeço, assim, para sempre, de verdade. Então, eu isso. sou para sempre, eu falo que eu sou para sempre. Eu sei, fala, sério. Não solto, não solto a mão de ninguém, é isso aí. Então, obrigada, Fabi, de verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada, porque eu acho que fazer isso vai ajudar milhares e milhares de pessoas, muito além da questão que envolve só os implantes. Essa é a ideia. O implante é só a ponta do iceberg, né? A gente tem que tratar o todo. Muito obrigada, Fabi. Valeu. Beijo.